Olá pessoal, sou Josué Nascimento, da empresa JN Manutenção Predial, e eu gostaria de estar compartilhando com vocês aqui alguns assuntos importantes, de extrema relevância, e inicio fazendo uma pergunta para você síndico, para você administrador. Você está satisfeito com as despesas do seu condomínio? Eu gostaria de estar dando algumas sugestões e destacando aqui as despesas mais expressivas que você possa ter no seu condomínio. Começar pela folha de pagamento. A folha de pagamento representa 65% dos custos totais do seu condomínio. Você tem salário, você tem cargos, você tem 13º, você tem folgas, você tem hora extra, PIS, você tem FGTS, você tem INSS, você tem cesta básica, vale transporte, dissídio e muitas vezes você ainda tem despesa com empresas terceirizadas. Então, as dicas que eu gostaria de estar dando para você são as seguintes. Primeiro, procure fazer uma escala racional. Procure trabalhar essa escala de forma que os funcionários diminuam o número de horas extras. Segundo, será que todos que recolhem o lixo, que normalmente tem esse acréscimo, esse adicional de taxa de lixo, será que há necessidade de todos recolherem o lixo do condomínio? Será que não seria interessante ter pessoas específicas para isso? Segundo, repense na função do zelador. Às vezes você tem um zelador que ele não é eficaz em algumas situações. E quem sabe, se você substituir isso por um profissional, um ajudante, que tivesse algumas habilidades, hidráulica, elétrica e outras habilidades operacionais, que pudessem ajudar, serem mais úteis ao condomínio e diminuir esse tipo de despesa, esse tipo de trabalho. Então, são essas dicas aí que eu gostaria de estar dando para você, tá? Principalmente em relação a folgas, a horas extras, fazer essa escala racional. Uma outra coisa também que eu entendo que seria muito importante, se você dá uma otimizada, se você trabalhar a questão de segurança, tá, do teu prédio, possivelmente você vai poder evitar muita mão de obra, em termos de câmera, em termos de automação de portaria, tá? Segurança interna e outras coisas mais. O segundo item é a parte de elevadores. Então, que normalmente são despesas bem altas para o condomínio. A parte de elevadores, os prédios em média têm 2 elevadores, em média, tá podendo ter 3, 4, dependendo do tamanho do prédio, mas os prédios menores, até 10 andares aproximadamente, tem 2 elevadores, um elevador de serviço e outro elevador social, e são elevadores que realmente é o tipo de equipamento que consome muita energia. E quem sabe você rever os equipamentos, colocar um equipamento mais moderno. É claro que o custo normalmente é um custo alto, mas possivelmente você vai ganhar ao longo do tempo. Uma outra coisa, o contrato de elevador. As empresas, de modo geral, as despesas oferecem o mesmo trabalho técnico de modo geral. Então você vê qual é o contrato, estudar o contrato. Não seria interessante você fazer um contrato somente de manutenção, sem as peças? Não seria também interessante acompanhar melhor a manutenção dos elevadores em relação àquilo que está sendo feito, a necessidade diária dos elevadores e possivelmente alguns outros itens que na prática você possa perceber de acordo aí com o seu acompanhamento operacional do seu condomínio. E a outra parte fundamental também é a parte elétrica, que representa 4% das suas receitas. Então você tem várias maneiras de estar minimizando esse custo. Tá? Primeiro é que você pode colocar sensores em todas as iluminações, corredores, garagem. Segundo, nem sempre os lugares que têm iluminação, eles precisam ficar acesos o tempo todo. Pode trabalhar essa questão. E uma outra coisa também que pode ser feita é você colocar fotocélula em muitas iluminações, tá? Que chega em determinado momento de claridade no amanhecer do dia, ela desliga e ao anoitecer ela liga e faz com que aquele local, aquele ambiente fique aceso. Então, esses detalhes são detalhes que possivelmente possam ajudar muito nessa economia de energia. Tá? Então, sensores, não precisa das lâmpadas ficarem acesas em alguns lugares, a própria fotocélula, a piscina, o tratamento da piscina, se for um tratamento programado e não aleatório, pode também economizar
bastante. Tá? A bomba d'água, a bomba d'água normalmente são 2 bombas de água, tá, que funcionam, então você verificar as bombas, como elas estão. Tá? E está trabalhando também muito a prevenção, a manutenção preventiva. Nunca deixar para fazer manutenção corretiva. A manutenção corretiva ela fica muito mais cara, com preço mais elevado do que a manutenção preventiva. A manutenção de interfones ela te traz muitas despesas. Então qual é a sugestão? Dá uma olhada no equipamento, quem sabe se você substituir os equipamentos, colocar equipamentos novos, você não vai resolver muito dos problemas de interfonia. E certamente você vai economizar muito com manutenção. Você trocando a central, trocando os aparelhos, às vezes a central é uma central antiga, às vezes a fiação é uma fiação antiga, às vezes os aparelhos são antigos, então seria uma coisa muito interessante pensar nisso. Tá? O outro item também, o item de portões, automatização dos portões. Tá? Muita manutenção. Então, apesar de ser interessante de ter um contrato, tanto da parte de interfonia quanto da parte de portões, ter um contrato de manutenção, isso é muito importante, mas o equipamento, rever o equipamento. Tá? Os motores, a própria estrutura do portão, isso pode estar ajudando muito. Tá? Agora, a água também do condomínio é uma outra, a despesa com água representa 12% das suas receitas em média. Então é um outro item a ser considerado e um outro item que merece muito a nossa atenção enquanto síndico e administradores. Então de estar trabalhando essa questão do consumo de água. Então, por exemplo, não lavar carro de moradores de forma excessiva, a não ser que exista uma coisa combinada, e aí isso é até de uma certa maneira complexo, mas tem que ver. Trabalhar a questão também, voltando à situação da piscina, da manutenção da piscina, fazer uma campanha educativa no condomínio para que possa estar economizando água, não estar gastando água de forma excessiva. E também, muitos prédios estão fazendo isso. Quem sabe trabalhar a questão de receber água da chuva, tá recebendo essa água da chuva, ter um sistema para receber essa água da chuva e estar usando essa água para estar irrigando plantas, aguando plantas, lavando os ambientes do prédio, estar usando essa água para fazer esse tipo de manutenção de limpeza. Tá? Criar um sistema, tá? Um projetozinho para estar recebendo essa água de chuva e estar usando essa água para esses trabalhos. Principalmente tem lugares que chove muito. Então seria muito interessante pensar nesse projeto. Muitos condomínios já estão fazendo isso. Muitos condomínios novos, eles já são construídos com esse projeto, com esse sistema de recebimento de água, água de chuva. Então, seria assim uma coisa para se pensar. Tá? Uma outra coisa, às vezes, o próprio funcionário, ele usa água para tirar resíduo, para tirar a própria folha, quando ele poderia usar uma vassoura e outras coisas. Então é o tipo do problema e do trabalho que depende muito de cada caso, de cada condomínio. E agora as despesas diversas, que são despesas com limpeza, produto de limpeza, taxa bancária, uniformes com funcionários, seguro, que eu queria destacar aqui rapidamente sobre esses itens. Tá? Seguro do prédio. Normalmente você já tem a sua apólice e tem uma ideia do valor do seguro. Então procure sempre fazer uma pesquisa de seguradoras, porque algumas seguradoras têm um valor, outras seguradoras têm outro. Faça uma pesquisa, faça uma seleção desses preços. Tá? Negocie. Tá? Nunca aceite o primeiro valor que a seguradora vai colocar para você. Nunca aceite, negocie. Tá? Pondera em relação aos seguros. Tá? Uniforme de funcionário. Tá? É melhor investir num uniforme de qualidade do que comprar investir num uniforme de péssima qualidade e você está comprando aquele uniforme várias vezes. Então seria interessante investir no uniforme de qualidade. Material de limpeza também, para ter um controle de estoque, ter uma anotação de consumo, trabalhar esse controle para ver se está havendo um consumo excessivo de alguns produtos, como é que esses produtos estão sendo usados. Então acompanhar isso. Tá? Despesa com telefone também. Está fazendo todo esse acompanhamento. E no final, certamente, tá? Economizando o item aqui, economizando outro item de despesas ali, no final você pode ter uma economia muito expressiva, substancial. Tá? E
e ter um resultado final. Lá no resultado final, onde tem a sua receita menos as suas despesas, tem o resultado, teu saldo final. Você tem um saldo maior para poder investir em outras coisas. Ok? Um grande abraço para vocês, espero ter ajudado e até o próximo vídeo.